Então, cara, a gente vê hoje no nosso dia a dia já a importância de utilizar a própria tecnologia para nos ajudar no nosso trabalho, no desenvolvimento das nossas necessidades, ainda que seja necessidade acadêmica, necessidade profissional, e o aprendizado de máquina ele veio exatamente para nos ajudar a desenvolver aplicações que vão ali em linha com as necessidades, tanto das pessoas como das empresas, né? Então, isso é o machine learning, né? Quando a gente fala, né, quando a gente entende o que é o machine learning, né, a gente fala, pô, beleza, Eduardo, o machine learning é o aprendizado de máquina, é o processo pelo qual a gente ensina o computador a, por exemplo, tomar decisões, né, como é o machine learning em si. Aí você deve estar com outra pergunta na cabeça, né? E, beleza, Eduardo, eu entendi o processo, mas, cara, me dá um outro exemplo, né, de para que serve o machine learning, né? Porque ainda não está muito claro na minha cabeça, né? Eu sei que quanto mais dados são utilizados pelos tomadores de decisão, né? Mais chances são de um CEO tomar uma decisão importante para a empresa dele. Ah, eu consigo compreender que o dashboard lá da empresa tem lá um indicador de vendas e aí o gestor fica olhando lá para saber se a gente está batendo as metas de venda ou não. Mas explica para mim, Eduardo, como para que serve o machine learning nesse contexto de venda, por exemplo, Eduardo? Que lá na minha empresa o que rola é venda, minha empresa tem venda. E eu não compreendo como que o machine learning poderia ajudar nesse processo de venda. E aí, né, eu vou trazer um exemplo bem simplório aqui para você, né? Então, se a sua empresa depende de venda, ela precisa de clientes, né? E se ela precisa de clientes, grandes chances são de que ela tenha algum tipo de mecanismo para buscar esses clientes, né? Às vezes a empresa ela já tem ali uma clientela cativa, como por exemplo é o caso de um supermercado, né? Então, pô, os clientes que passam ali na frente são ali, de certa forma, os clientes da empresa. Mas nesse mundo que a gente vive, hoje em dia, a gente não está falando só de coisas físicas, né? Então, o Eduardo, por exemplo, Eduardo e a ciência dos dados, ele possui clientes. Quem são os clientes? São os alunos, né? Olha que interessante. Os alunos, eles entram, se matriculam no CD Pro, no Mestre do SAS, nos programas de mentoria, né? Para aprender a ciência de dados. E aí, o Eduardo, depois que treina essa galera e coloca essa galera no mercado, ele vai, né, para o próximo, e ele vai atrás dos próximos alunos. Então, uma das formas do Eduardo buscar os próximos alunos e das empresas buscarem os próximos clientes é utilizando o processo de machine learning para tornar essa busca de clientes um pouco mais inteligente, um pouco mais facilitada, melhor dizendo a palavra, né? Então, o machine learning, o aprendizado de máquina, por meio da utilização ali dos dados, dos algoritmos, a gente consegue buscar, alimentar uma máquina preditiva, um modelo de aplicação para que ele possa, por exemplo, nos indicar se uma pessoa que está ali na nossa lista de prospects, ou seja, aquele cara que ainda não virou nosso cliente, mas que pode virar, ele pode dar algum sinal para a gente de que, sim, esse cara é um cliente potencial. Ou, não, esse cara não está na fase de ser um cliente potencial ainda. Né? Então, quando você olha para a estrutura de vendas hoje em dia das empresas, né? Então, eu vou dar um exemplo bem basicão aqui, tá? Imagina que a gente tem um funil de vendas, né? Então, pensa no funil de vendas. Aí, pensa na empresa digital agora, tá bom? Então, aí tem lá a faculdade do seu Zé. Aí, a faculdade do seu Zé, ele quer ensinar como que a gente pode ensinar programação, vai. E aí, beleza. Aí o seu Zé quer ensinar programação, ele tem uma lista de pessoas que são ali as pessoas que estão interessadas em programação. Só que aí o seu Zé quer fazer o seguinte: ele quer encontrar não só aquelas pessoas que já demonstraram interesse na programação, ele quer essas pessoas que têm interesse na programação, mas já estão procurando por uma escola, né, como a escola dele. E aí, sabe o que o seu Zé vai fazer? Ele vai utilizar ali
esses clientes que já demonstraram de alguma forma, né, que já perguntou o preço do treinamento dele lá no site, ou que já mandou um e-mail para ele falando que realmente gostaria de ser um programador, e aí ele já está categorizando aqui nesse funil. Né? Então, ó, ele tinha uma pessoa que só tinha interesse em programação, agora ele já tem um que está falando com ele, engajou e mostrou que realmente quer. E aí, no buraquinho do funil mesmo, que é aquele cara que está só esperando para virar cliente, sabe o que vai acontecer? Ele tem uma outra etapa. E essa etapa ele está falando o seguinte: olha, o cara que pergunta para mim quanto que é o meu treinamento, ele está super interessado, né? Por quê? Porque ele já conhece o treinamento de programação do seu Zé, ele já conhece ali, por exemplo, um produto do supermercado, né? Um produto lá dentro do supermercado, ele olhou, não viu o preço na prateleira e perguntou, cara, ele está super com vontade de comprar essa parada. Esse é uma forma tradicional de fazer vendas. Só que agora o machine learning permite que a gente possa dar um passo um pouco mais avançado e um pouco mais automatizável. Sabe por quê? Porque olha só, se você conseguir, por meio de programação, computação, mais a estatística, a matemática, fazer esse trabalho em grande escala, sabe o que vai acontecer? É que você não vai mais ficar trabalhando ali no 1 a 1. Você estabeleceu ali um mecanismo onde você ensinou a máquina a, dado as características desses clientes, já serem rotulados ali como um potencial cliente ou não. Então, olha só que louco o que o machine learning está fazendo aí no processo de vendas, né? Inclusive, e não só no marketing, né? Mas em todos os outros processos que tem vendas, né? O machine learning está entrando numa etapa do processo de funil de vendas, onde ele está chegando e está falando assim, cara, é o seguinte. Beleza, tudo bem que você tem essa regra aí, onde o cara engajou com você, ele é importante, ou que o cara realmente tem já perguntou o preço do seu produto, é porque ele realmente está super aquecido, mas a parada é o seguinte, velho, eu sei que você não vai conseguir olhar isso e simplesmente fazer essa regrinha com depara, né? Porque quando você tiver, sei lá, 10 mil acessos, o que vai acontecer é que você vai precisar de uma forma automatizada de fazer essa parada. E aí, cientista de dados, sabe onde é que entra o machine learning? Exatamente fazendo isso. Ele vai, com os dados dos clientes, categorizar esse cliente dentro ali de uma etapa de um funil de vendas e vai falar, cara, esse cliente está prontinho para comprar, ou não, esse cliente aqui está morno, ou não, esse cara aqui está bem frio, só que não é mais baseado simplesmente numa regra, né, numa regra engessada. Ele está olhando outras coisas, outras dimensões que não são essas dimensões mais simples, né? São dimensões que utilizam às vezes dezenas, às vezes centenas de features, centenas de variáveis. Imagina aí quantas coisas não podem influenciar você a fazer uma compra no dia de hoje, né?